todo mundo a mais um episódio oficial do De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Mais uma vez aqui nos estúdios Monkin. Tô super bem acompanhado nessa mesa aqui com meu amigo Renan, longa data juntos, criando muitas coisas juntos. E você que já conhece um pouco do canal da Monkin sabe que aqui a gente fala muito sobre inovação, empreendedorismo, negócios. E dessa vez a gente trouxe para a mesa um papo que eu sou apaixonado, que é falar sobre audiovisual, que é falar sobre criação, que é falar sobre os desafios que envolvem esse mundo, que do lado de cá a gente tem muita história boa e agora a gente quer escutar do outro lado da mesa também. Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, mais conhecido como Fefo, sou sócio da Monkin, diretor criativo aqui também. Então, é um prazer estar aqui na mesa com mais pessoas criativas que gostam de resolver problemas, assim como eu. Aqui do meu lado tá Renan. Renan, quem é você? Salve! Meu nome é Renan Casarim, eu sou diretor de fotografia aqui na Monk e é isso, eu meio que tô aqui no estúdio coordenando aqui as gravações, toda a parte de técnica, enfim, e é isso, um prazer aqui conversar com Bom, vocês. e nesse episódio a gente tá aqui com a mesa cheia. É muito legal receber gente nova, diferente, que a gente não conhecia antes, e porque nessa mesa surgem conexões que ficam. Então, hoje a gente está aqui com a Isa e com o Nick. É, São produtores, são criativos, gostam de resolver problema, como eu falei, gostam de comunicar boas histórias. Conta um pouquinho mais sobre vocês, Nick e Isa. Bom, quem começou a produtora foi o Nick, então acho que você pode começar. Vou começar Boa, então. Nick. É, eu sou estrangeiro. Eu sempre fui estrangeiro. Eu nunca parei de ser estrangeiro. Meu pai é inglês, minha mãe é austríaca. E nasci na França. Eu acho que isso ser estrangeiro é um pouco meu perfil. Minha língua maternal é alemão, mas minha língua primeira é francês e inglês. É, eu cresci numa pequena cidade que se chama Fontainebleau. Meu pai era professor de política e economia numa universidade lá, no meio da floresta. E num lugar super bonito, que não faz 500 anos que é a mesma coisa. E minha mãe é artista plástica. Então, eu sempre cresci dentro da criação, esculturas, loucuras acontecendo. E eu sempre eu queria fazer esporte. Meu pai sempre falava, tem que ir no exército, filho. Então, fez isso também. Uma longa história. E fazer filmes. Na época só tinha 3 canais na França. E eu sempre estava mandando embora no meio do cowboy. Eu falei, bom, eu vou querer gravar um cowboy. Papai me manda embora, eu vou dormir, mas um dia eu vou fazer filmes. Então, e chegou o momento, acho que uma coisa como eu cheguei aqui. Eu nunca pensei no Brasil. O Brasil era muito estranho. Eu estudei história e eu pensei na China, Índia, esses lugares. E quando a gente comecei a fazer documentários na China, na verdade, para minha mãe. Minha mãe tinha chineses, artistas chineses. Ela mostrava, ela fazia exposição de artistas chineses. Eu fui para a China, entrevistei eles lá. E foi na época, em 2001. Tinha essas pequenas câmeras incríveis, você conseguia ir lá e era maravilhoso, sabe? Tinha tudo vídeo digital. E começou assim, só peguei uma câmera com uma ideia na cabeça e foi isso. Foi uma coisa super simples. É, e então tinha essa coisa do filme, tinha essa coisa do esporte na minha família. Então eu e meu irmão, a gente 15 anos tentamos ir nos Jogos Olímpicos. De remo. De remo. Remo, a gente, sim. Então meu irmão remou para a Grã-Bretanha. E ele tinha uma carreira incrível, mas nossa família é de remo. E isso tem a ver com depois do Fórmula Dreams. Eu acho que o que aconteceu? A gente começou a fazer filmes na China
E um dia, eu estava na Inglaterra, você tem que entender que a Europa é o país do não. Então, o país do não. Todo mundo fala não sempre. Não, sim, não. E meu irmão, a gente tinha começado a produtora em 2013, até a gente numa rua que se chama Poland Street, em Soho. Tinha esse gigante, tem que imaginar esse cara de 2,3 m, meu irmão. E o cara do negócio, eu era o técnico, a secretária dele, né? Mas, e não sei o que aconteceu, a gente também recebeu, era só não, não, não. E um dia ele estava ligando, e tem sim. Eu estava ligando horas e horas. E ele estava tão entusiasmado e colocou o celular, o telefone não tinha celular, a gente não tinha. Ele falou: o Brasil é o país do futuro. Você tem, as pessoas são tão positivas, tão. E, então a gente montou um negócio, a gente iria gravar aqui, ganhar dinheiro, etc. E foi para aqui, então a gente tinha as primeiras pautas que a gente vendia na produtora sobre China, como a China está mudando o Brasil, sobre China, tecnologia no Brasil e sobre Gilberto Gil. E foi assim que eu cheguei aqui no Brasil. A gente fez essas reportagens que estão no YouTube. E no último, de uma longa história. Mas eu não vou conseguir entrar no meu. Quando é que chegou aqui no Brasil? Hum? Quando é que chegou aqui no Brasil o ano? 2005. Eu cheguei no Brasil e eu vi dois filmes para entender o que é o Brasil, porque eu sabia zero do Brasil. Então eu vi Orfeu Negro, que é um filme dos anos 50, e era Cidade de Deus. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha um medo absoluta. Eu tinha como assistente, eu tinha 2 tripés, 2 câmeras. Eu saí em Congonha, em Guarulhos, Terminal 2. Eu saí, eu lembro, eu longei Eu fui andando as perto paredes, das paredes, porque eu achava que o Brasil era uma giga comunidade, que alguém iria me atacar. Porque a única informação que eu tinha sobre o Brasil. Eu cheguei no táxi e vi, olha, talvez é uma outra coisa. Então, desde esse momento, eu não parei de descobrir o Brasil. Mas, então, nessa viagem, um dia antes de voltar, eu encontrei Isabel. Eu vi meu avô sair. Eu não voltei, eu fiquei. Isabel fez um marketing totalmente. Eu ia pegar esse gancho que você comentou da Isa pra... E aí você, Isa? Como você chegou até aqui, né? Conta um pouquinho quem você é, um pouco da sua trajetória. E aí, quem sabe conecta com essa história do Nick em algum momento. Quem sabe não, né? Com certeza se conecta em algum momento e aí conta um pouquinho pra gente. Minha história é mais simples. Eu sou nascida e criada em São Paulo. Eu sou advogada, fiz direito, pois eu não sou da área de audiovisual. E quando eu conheci o Nick, aí eu tomei um pouco de conhecimento dessa área, do que rolava e tudo. E a gente veio Bom, a gente se casou, a gente tem 3 filhos maravilhosos. E a gente abriu a produtora juntos, na verdade por uma razão mais técnica, de que ele era estrangeiro e a empresa precisava ter um sócio brasileiro, senão a questão tributária era muito mais complexa. Uhum. E aí eu virei sócia desse negócio, da produtora. E aí, aos poucos, eu fui me interessando, vendo como é que funcionava. Mas eu não conseguia ajudar ele tanto com contatos aqui, porque a área de audiovisual é uma área muito panela, assim, é muito exclusiva. E você acaba, enfim... As pessoas todas se conhecem e se você não é uma dessas pessoas que se conhece, você não conhece ninguém. Você não tá dentro do esquema. Então foi por isso também que a gente acabou indo pro nicho de trabalhar para clientes de fora. Não por uma opção, mas pelo que foi a nossa história mesmo. Uhum. Que o Nick tinha os contatos dele lá fora. E aí, quando o pessoal vinha filmar aqui, e tem muita produção que vem pra cá por N razões, eles se sentiam mais confortáveis tendo um estrangeiro
que tinha a mesma cabeça. O mesmo Europeu é muito assim, né? Europeu gosta dessa segurança de já Mas ter um mesmo os conhecido também, não? americanos, Ah, os eu trabalho americanos também? muitíssimo com os americanos. Ah, Eu acho que é uma coisa de... Eles vão pro... Quando você tá filmando num outro lugar, você tá no desconhecido total, né? sim. Então, você tem uma pessoa que você acha que você tem alguns parâmetros Em comum? em comum, algumas tal, Sim. eles deixa eles. Então, isso foi um ponto positivo no sentido de que, tendo o Nick, esse mercado apareceu pra gente. Sim. É muito legal porque dá pra ver que é uma produtora, mas tem aí uma especialidade de trazer marcas de fora e fazer as produções aqui no Brasil. Ser um facilitador das produções de marcas de fora, que tem esse medo, muitas vezes, que só assistiram Cidade de Deus. Exato. E tem essa ideia do Brasil que não é a ideia, não é o Brasil, né? Agora você sabe, né, Nick? Que não é Cidade de Deus pra lá e pra cá. Sim, não, o Brasil é muito, muito complexo. Só que a coisa interessante é que o Brasil mesmo vive dentro do próprio parâmetros deles. Então, Cidade de Deus pessoas têm uma paranoia muito grande aqui no Brasil. Basicamente, eu vou falar que Brasileiro, não é nem o... brasileiro. Não, tem 5 filmes. A gente estamos tratando, muitas das pessoas que vão aqui, eles têm esses filmes, tem a violência, cirurgia plástica, futebol, Eles têm os paradigmas do que Sim, eles esperam dá pouca sim, informação. ver Mas o aqui. Brasil é muito, muito grande. perfeito. Na verdade, é um continente, é a coisa que é um continente que Continente. eu falei, continente. Minha vida. Socorro. Eu tenho pessoas na casa só me corrigem. Mas é um continente. Você imagina que nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vai, você já viu o filme de Boston, você sabe o que é Sim, Boston, você sabe o que é Los Angeles, Seattle, Miami, Montana. Você aham, sabe, a gente tem essa coisa. O Brasil tem tudo essas histórias que a gente temos que existem, sim. que o mundo não conhece. Então, o Brasil tem muito, 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 muito para, do ponto de vista de caçar histórias e para se Perfeito. conhecer própria. Acho que Muito bom. Entrando nesse tema de caçar histórias, vocês. é, a gente fez uma pesquisa, claro, para entender um pouco mais de vocês e não chegar aqui, né, de paraquedas na conversa. Então, Nick, tá aqui na sua descrição showrunner e produtor executivo. São dois cargos aqui. E Isa, advogada, né? E produtora também. Acho que a pergunta vale para os dois aqui. O que é um produtor? Qual o papel do produtor dentro de uma produção audiovisual, né? No caso de vocês, qual é o primeiro passo ali dentro do trabalho de vocês? Para a galera de casa também entender um pouco mais esse mundo, né? Bom, fala produtor executivo, mas qual é a responsabilidade dessa pessoa dentro de uma produção, né? Ele é a cabeça, ele é o meio, conto na visão de vocês, né? Claro. E na realidade de vocês também, porque eu entendo que no audiovisual todo mundo faz um pouquinho de cada, né? Exato. Acaba sendo produtor Você executivo. contrata. Exato. Você contrata um produtor executivo, às vezes, que. foi uma coisa muito orgânica. Eu estou fazendo uma escola de como fazer filmes faz 20 anos, na verdade. Desde o momento que comecei uma escola, que você aprende como lidar com outras pessoas, como funciona um set grande, como funciona a parte da montagem, como funciona com o diretor, com o cliente, etc. Então, eu só coloquei no começo, acho que Ele alguns poderia ter posto justamente outras coisas. cameraman, editor. Faz Mas tudo, né? Mas não Famoso. funciona, porque na verdade a vida é curta, então você tem que decidir. Eventualmente eu percebo que meu papel não está mais neste lugar. Que você está num lugar tentando montar equipes com pessoas super legais, um maravilhoso fotógrafo, um maravilhoso pessoa que faz som, um produtor. Então eu estou mais agora nesse lugar estamos nesse lugar de criar equipes de futebol.
E isso é o grande desafio, porque o Brasil é muito grande, as cidades são muito diferentes. Rio é um outro país, Recife, outra A coisa. gente vem criando equipes locais até para atender os clientes estrangeiros, que muitas vezes, a maior parte do tempo, na verdade, eles não estão filmando em São Paulo, nem no Rio. Eles querem... A gente tem uma produção que vai ser no meio da Amazônia, no mês que vem. Tem um pessoal no meio do... na Amazônia, no Pará. Altamira, Anapu, enfim, uns lugares muito remotos. Então, a gente faz muita pesquisa para descobrir quem é que trabalha por lá, quem é que é um cara que vai ajudar no transporte. A gente tem muita questão de logística na produção, né? Você tem segurança, você tem equipamentos. A gente uma vez foi contratado para fazer só o seguinte para o cliente. Eles iam fazer uma maratona de fotos, era um fotógrafo conhecido que ia viajar pela Amazônia. E nos locais, a gente fez uma pesquisa de todos os lugares onde eles iam parar, onde eles iam passar para saber se quebrasse algum dos equipamentos deles, onde que eles poderiam locar alguma peça, onde que teria uma farmácia boa, onde que teria um hospital. Então a gente fez isso para eles. A gente fez uma pesquisa, caso acontecesse alguma coisa no caminho deles, a gente tivesse os pontos de coisas que eles iam precisar, sabe? Então, varia... As produções, elas envolvem tantos detalhes, que tem essa questão. Você falou, eu gosto de produção onde uma pessoa faz várias funções, né? A gente aqui é um pouco assim, né, Renan? Que eu acho que é muito legal, porque eu acho que é uma dificuldade em qualquer setor. A gente quer alguém que ajude com o que tiver para fazer, né, naquele momento. Mas precisa de mão de obra. Eu acho que é uma área com mão de obra intensiva. Acho que essa questão que tu falou de viagem, acho que pesa muito nessa parte que tu falou de ter pessoas que fazem tudo, né? Um pouco de cada coisa. Porque eu já tive muita experiência, assim, de ficar 3 meses viajando, produzindo comercial de Minha Casa Minha Vida, e cada pessoa ali tinha várias funções ao mesmo tempo. Tinha um diretor que também ajudava ali a segurar um butterfly, tinha eu que fazia assistência a outra coisa, e era uma equipe pequena. Então, tu tem que fazer várias coisas. Não é, tipo, chegar lá, não, só vou fazer isso aqui na câmera e é meu trabalho, não sei o quê, não vou, sabe? Mas diferente de outras produções grandes, que tu tá num set aqui em São Paulo e, pô, tu só tá contratado para fazer aquilo ali, né? Então, acho que em viagem... Assim, quando você tá viajando com a produção. E uma coisa que eu acho que confunde bastante os gringos, porque quando você fala em multitasking, eu sempre penso que não tem um gringo dos Estados Unidos ou da Europa que não fale: ah, o produtor, ele pode dirigir a van e traduzir? E aí aqui não pode, né? Porque aqui a gente tem que alugar uma van com um motorista. Uma van, você precisa de uma carteira de motorista diferente para você dirigir uma van. E lá não, você vai na locadora e aluga uma van de... Né? 7 lugares ali. Exato, ou sei lá, 12 até. Eles alugam isso, vocês conseguem alugar lá. E aqui não, então tem tem várias especificidades, então. Sobre esse ponto de equipes pequenas, equipes grandes, eu sou um grande defensor de equipe pequena. Eu acho que a produção pequena, ela envolve mais o time, então se eu divido muito as tarefas, o cara que vai montar a luz, ele não sabe nem o que vai ser gravado, muitas vezes. Eu sinto isso. Então eu gosto que a equipe toda saiba ajudar e saiba se unir, porque a produção parece que é mais rápida, a desprodução também, e todo mundo sabe do que está sendo falado. Então eu acho que aqui na Monkin, desde que a gente criou, a nossa equipe de vídeos não é a maior equipe, está começando a ser uma das maiores equipes dentro do time, porque a gente tem feito muita coisa, mas ainda assim, mesmo que eu tenha 9 pessoas no time, dificilmente eu vou ter 9 pessoas no set. Eu gosto de ter poucas pessoas, só o necessário. Porque acho que o cliente fica mais à vontade, a conversa ela rola um pouco mais tranquila e não fica aquela pressão de grandes produções. Mas eu entendo também, como a Ana falou, que tem produções que realmente é tanta coisa para fazer que você precisa definir que a pessoa da luz vai cuidar só da luz mesmo e tudo bem. Mas no meu negócio e vendo também, conhecendo um pouco vocês aqui, eu entendo que acho que essa equipe que é um faz tudo,
funciona melhor porque vocês, assim como a gente, pelo que eu estou percebendo, são facilitadores, né? Vocês ajudam o projeto a sair, né? Sim. Você comentou a gente farmácia, onde aluga, o que fazer e tal. Beleza, tudo isso na logística, mas tem também toda a parte de entender o que vai ser o conteúdo, né? O que eu vou gravar, como que por onde a gente começa, qual é a cena, qual que é o equipamento. Então, particularidades de produção. Eu tenho uma pergunta quanto a isso. Falando disso tudo que a gente jogou aqui na mesa agora, qual que é a principal skill, qual a principal habilidade que pode ser diferente, não precisa ser não tem resposta certa. Para vocês, qual a principal habilidade que alguém que trabalha numa produção audiovisual precisa ter? Ou principais? Eu acho que são soft skills nesse caso, né? Porque senão a gente acaba de novo nichando aquela função. Mas quais são, na sua opinião? Eu acho que, em geral, aqui no Brasil, naturalmente as pessoas têm. Você tem uma cultura muito de cooperação. As pessoas gostam de trabalhar juntas. Deve ser uma coisa da escola. As pessoas fazem projetos juntos. Então, eu acho que também tem duas coisas, na verdade. Dependendo do projeto, tem uma coisa muito... Dependendo do tipo de série, você tem longa-metragens, você tem publicidades, você tem reportagem, você tem... Na verdade, é uma galáxia de jeito de se fazer projetos. Eu não estou falando das novas tecnologias que estão chegando muito, muito rápido. É um mundo que não para de criar novas especialidades. Então, uma coisa é de entender para os sets maiores qual é a sua função. Porque é complicado. Você tem no set, se é meu próprio projeto, vamos falar, é um projeto estilo edital, você está fazendo um projeto dentro dos parâmetros muito claro. Você não tem um cliente. O cliente vai ser o diretor ou produtora. Você tem um tipo de equipe. As equipes, quando você tem um cliente no set, tem um foco totalmente outro, porque você tem naturalmente uma hierarquia. Você tem um cliente, você tem um produtor e o diretor, tem um atendimento, que é a pessoa que vai ficar, e todo mundo está ciente que tem um objetivo, tem que cuidar bastante. Acho que não entenda que tem realmente uma hierarquia, você está dentro de uma operação e cada um está realmente numa função bem precisa, que precisa ser, porque você pode imaginar, o cliente não precisa receber o input de 50 pessoas. Então, mais um tipo de exército. E se nós estamos falando das coisas mais guerrilhas, vamos falar um road movie ou uma coisa mais pequena, acho que outras estruturas são possíveis. Legal, legal. Então, eu não sei se eu respondi. Respondeu. Eu entendi as duas como sendo parceria, que você falou que aqui no Brasil parece que é uma coisa que vem de escola, e eu acho que vem mesmo, porque na colégio a gente tá sempre com os amiguinhos fazendo um monte de coisa, né? Então, acho que sim. Parceria, legal. E você falou disso de entender o set que você tá. Pra mim ficou claro que são essas duas. E pra vocês, quais são algumas skills que você consegue identificar aí nesse nosso mundo? Que você valoriza, né, também, porque às vezes não precisa ser algo... Eu acho que assim, como eu acho que a gente preza bastante os profissionais que entendem a hierarquia. Hierarquia não uma questão de quem manda, não é isso. Que a questão do cliente, ela é muito delicada. Então, aqueles profissionais que vão pro seu set, publicam um monte de foto deles no Instagram, naquele set, não sei o que, isso pra gente é um problema grande, porque a gente assina NDAs com quase todos os clientes e a gente espera para poder falar alguma coisa sobre aquele trabalho que a gente fez. Então, e hoje tem muito isso, né? Todo mundo é um Uber, todo mundo faz a sua auto-publicidade, todo mundo... Então, isso é uma questão pra gente, é uma questão que é dos tempos modernos um pouco, que a gente... Sabe? A gente precisa fazer um grupo de pessoas que sejam fiéis à ideia de que a gente está trazendo aqueles trabalhos para eles e que aqueles trabalhos vieram
através da empresa, é isso. Mas isso Isso é a coisa que eu mais valorizo nos Nossa, sim, profissionais. concordo muito com você. já passei por isso já. Tipo, de levar, ó, galera, tipo, exclui isso aí, não sei o quê. Mas assim, entrando nisso aí que tu falou de postar, é mais naquela questão de aparecer, sei lá, o ator que tá lá, o produto, ou mais se for uma O foto de cara- produção, é que assim, como câmera. a gente imagina, sei lá, a gente faz uma produção, a gente vai contratar uma produção X, onde a gente contrata um diretor de fotografia, a gente contrata um cara de som, a gente contrata uma food stylist, sei lá, Uhum. contrata várias... E aí, você vê nos Instagrams de todo mundo, eles fazendo propaganda de que eles fizeram aquele job. E daí os nossos clientes que são de fora também tem essa coisa, que são muitas vezes outras produtoras, quase sempre. A gente trabalha muito para outras produtoras de fora. Eles já sacam um negócio, eles sabem qual é. Então, existe... A maior parte dos clientes não vai fazer isso porque eles vêm para uma produtora e não para um LinkedIn procurando um diretor de fotografia direto, porque justamente eles valorizam o fato de que a produtora, eles vão falar com ela, a produtora que vai agregar aquele grupo para eles e vai fazer a produção. Mas tem uns que não, que vão olhar lá e vão falar, esse cara trabalha com a story, esse cara aqui fala não sei o quê. Então, isso incomoda, isso é uma questão. E eu acho que é uma questão muito dos nossos tempos de hoje, né? Porque... Mas eu entendo e concordo com esse cuidado que tem que ter, assim. Eu também contrato muito freela aqui para as nossas produções, só que eu prefiro que o meu cliente não saiba que são freelas, porque são... Querendo ou não, o cliente está contratando a minha equipe. Então, essa minha equipe, ela tem que estar alinhada com aquilo que o meu cliente contratou, e o meu cliente não contratou eu, ou contratou ele, contratou a Monkin, contratou a empresa. Exatamente isso. Então, Esse é o ponto. esse é o ponto. E eu acho que isso que você falou, e tá tudo bem contratar freela, meus clientes sabem que são freelas, no fim, porque a relação é amigável, só que, de novo, quase sempre os mesmos freelas, eu não coloco um marinheiro de primeira viagem no meu set para eu lidar com um cliente meu que eu sei que é importante e eu não sei qual a posição ou postura desse freela dentro do set com esse meu cliente. Então eu nunca arrisco um freela no primeiro trabalho de um cliente aqui em casa, por exemplo. Isso já é uma coisa que eu já tenho de cultura, eu não vou colocar o nome da minha marca na mão de um freela para fazer. E se eu for colocar, é alguém que já tem a cultura, já entende, porque realmente é isso. Você precisa ter profissional ali no set que sabe da delicadeza que é uma produção, da delicadeza que é, às vezes, para o cliente que está lá do outro lado, falar ou não falar sobre tal assunto, expor ou não expor. Então, assim, acho que o mínimo é perguntar, né? Até a gente aqui da Monkin também, muitas vezes a gente entende que vamos esperar o cliente publicar para daí a gente contar alguma história, porque a gente fica ansioso, a gente gosta, né, de mostrar, mas guarda essa fotinho para daqui a um mês. Aí você posta, aí você joga o vídeo nos seus canais também, aí funciona e pronto. Vira uma festa ali, né? Todo mundo comemorando a entrega feita, o vídeo no ar. Eu queria entrar agora num ponto que é um assunto, a gente falou um pouco sobre produções, dificuldades e tudo mais. Eu queria entrar num ponto agora que, bom, quando a gente entendeu que a gente teria vocês aqui, a gente, de novo, fez o nosso dever de casa, tá aqui o dever de casa. Obrigado, time de redação, por ter feito esse resuminho aqui de boas perguntas para fazer e curiosidades que a gente quer saber de vocês. Também contando um pouco pro pessoal de casa, né? Vocês estão envolvidos muito nesse mundo de contar as histórias, de ajudar o pessoal lá de fora a fazer as produções no Brasil, entendi isso. Mas vocês produziram recentemente uma série aqui no Brasil. Vocês querem contar um pouco? Contem como foi, o que é essa série. Tem a ver com esporte, não tem? Que você falou que gosta, veio de casa isso. Como foi produzir isso e essa série? E que série é essa? Faz o merchan aí. Eu vou então uma série que se chama Formula Dreams. Você gostou? Gostei. Que estreou na HBO Max, agora a Max, no 5 de janeiro. E foi um trabalho de muito tempo. Então, realmente começou com uma coisa muito simples. Eu estava, na época, trabalhando muito com jornalistas estrangeiros. A gente estava debatendo quais são as histórias que a gente poderia contar sobre o Brasil que poderiam ser vistos fora. Interessar uma plateia. Interessando. Então, eu estava com... Isso por si só já é uma coisa muito legal que vocês trazem aqui.
Porque produzir conteúdo no Brasil para brasileiro é uma coisa. Produzir conteúdo no Brasil, já pensando nessa coisa de quem vai assistir lá fora, é diferente também, né? Mudou um pouco essa estratégia de produção do conteúdo, até de escolher o que ia ser feito, né? A gente tinha, foi muito engraçado. Eu estava com um amigo meu que é o correspondente do Irish Times, e a gente se chama Tom Hennigan, ainda é. E a gente tinha pensado, ele estava falando, tem uma história no Suriname incrível, essa é uma coisa. A gente podia falar sobre o presidente do Suriname, o filho dele. Tem uma outra história no Paraguai. Eu estava pensando, como eu vou pegar um ônibus até Suriname, Paraguai? Não tem uma coisa um pouco mais local, sabe, que eu posso fazer no fim de semana, uma coisa mais tranquila. E ele tinha um amigo, isso era em 2011, ele tinha um amigo que tinha um filho, um irlandês, e a gente tentou... E o filho corria de kart. Corria de kart, desculpa. O filho dele corria de kart. E a gente fomos lá, no cartódromo, 10 horas, estava tudo as crianças já correndo, suada. Mas eu lembro colocando o olho na câmera, na olheira da câmera, eu falei... É um outro mundo. Crianças de 8 anos, 7 anos, com macacão. E eu pirei. Realmente, eu comecei a... Eram os desenhos que eu fazia, eu e meu irmão, na época, sabe? E virou uma... Como a gente vai fazer? Então, a gente tentou gravar em 2011. Só que sem numa produção, um lugar barulhento, muito complicado. Então, virou uma... a gente tentou sem apoio nenhum, e a gente... Isabel falou, o que você está fazendo nesses fins de semana? E mudaram as leis em 2013, 2014. Era um momento que, finalmente, mudaram as leis no Brasil para que as canais a cabo estrangeiro apresenta a ter conteúdo local. produzido aqui no Brasil, porque antigamente, não sei se vocês são muito jovens, mas não sei se vocês lembram que tinha, sei lá, Friends, tinha aqueles enlatados Sim. americanos só, eram as séries que tinha aqui, né? Uhum. E eles traziam aquilo e passavam aqui, não tinha um único conteúdo de série, de nada que fosse produzido aqui no Brasil. É verdade. E aí veio essa legislação em 2012 que fazia com que eles... Pra poder atuar aqui, né? Pra poder trazer o Friends e etc., que eles pagavam uma fortuna de Condecine, eles poderiam usar essa fortuna de Condecine para pagar pelo conteúdo local. E foi nesse momento até que as produtoras ficaram maiores, que surgiram umas produtoras que se estabeleceram e tudo, porque elas tinham um mercado. Apareceu um mercado naquele momento. E um mercado muito legal que é para produzir conteúdos para grandes gigantes estrangeiros, né? Sim, né? Conteúdo comercial, Conteúdo né? comercial. Porque antigamente era só o edital, ainda tem esse... E o edital você acaba sem saber para onde vai, ou se vai para algum lugar, né? Você faz um filme fabuloso, e aí? Né? Porque de você fazer até ele ser distribuído e ele ser mostrado em algum canal, em algum lugar, é caminho. Demora. Mas na época a gente era nosso primeiro... Então a gente começou a escrever, a fazer um cast em 2015. E era em 2015 que a gente começou, era depois dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo. Que a gente pensou que depois da Copa do Mundo, que tinha essa loucura aqui, vamos começar a montar histórias. E a gente começou... E a gente fazia só production services, que a gente ainda faz. E a gente falou, a gente não quer mais ficar só trabalhando para os outros, a gente quer ter nossos projetos de conteúdo também, a gente quer contar nossas histórias. E aí a gente montou alguns projetos justamente que tinham um enfoque que pudessem atrair outros públicos, de dentro e de fora. E aí um deles foi o Formula Dreams, que a gente fez tudo bonitinho, a gente escreveu uma bíblia, a gente fez um casting com as crianças que a gente achou mais interessantes, a gente fez um promo, e aí a gente começou a tentar vender esse negócio.
nas feiras de audiovisual, quer dizer, a mais importante é a do Rio de Janeiro. A gente começou a ir, levar os nossos projetinhos, mostrar os nossos teasers e tal. Só que aí começa, né? Você não conhece ninguém, você não conhece o pessoal dos canais, eles não conhecem você, não sabem se você tem fôlego para produzir alguma coisa, se você tem condições de... Você não tem pontos na Ancine, porque se você não tem pontos, você também não consegue acessar o dinheiro público, os fundos setoriais, enfim. É uma complicação, assim, fora do normal. E a gente foi indo com aquele projeto que todo mundo gostava, mas ninguém... mas vocês, quem são vocês? Não sei o quê. Mas a gente tá aqui produzindo há anos, ó, a nossa empresa aqui e tal, não sei o quê. Aí, a gente falou, bom, vamos fazer um primeiro episódio, um piloto. Aí a gente foi lá e fez o piloto. Em 2018. E era uma loucura pra filmar no cartódromo, porque você não pode filmar com câmera, você não captura o que tá acontecendo lá. Então você tem que ter algumas câmeras, algumas pessoas. Não, é ter incrível. Um drone. E não era barato tudo isso. A gente fez aquele primeiro... E ficou, a gente adorou, tal, fizemos o teaser. O teaser, inclusive, ele ganhou prêmio num festival em Mônaco. O nosso teaser do Formula Dreams. E aí a gente continuou tentando vender. Olha, agora vocês já estão vendo, a gente tem um episódio, não é um papel, é um episódio e tal. E a gente queria fazer uma série e tal. Continuou naquele Só que vai muito rápido, porque estamos gravando crianças. Você está gravando crianças, então você não pode. O cara da ESPN que fez essa brincadeira com a gente. Ele falou assim... você tem que vender esse negócio rápido, né? Porque hoje eles têm 9 anos, daqui a pouco você vai ter que fazer propaganda de Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum. Ele falou isso pra gente. Isso foi uma coisa, a gente tinha colocado... Era um negócio que precisava sair. Sim. Tinha uma urgência. Um timing, né? Um timing, né? E Foi uma aí loucura. foi isso. A gente foi indo e daí a gente foi... vamos fazer mais um episódio, vamos fazer outro. A gente foi fazendo... vamos ligar para as marcas. As marcas também não querem colocar, porque as marcas é assim. Qual é o canal para quem você vendeu isso? Quem vai mostrar a série? A gente ainda não vendeu. Então, como é que eu vou justificar para minha diretoria de marketing que eu vou investir numa série que não tem não tem janela, né? Então a gente foi fazendo aos pouquíssimos, de prestação em prestação, fomos montando esse negócio, depois a gente montou também. Enfim, eu não recomendo a ninguém a nossa estratégia, mas foi o que foi e eu acho que, enfim... Foi muitos aprendizados, né, no meio do caminho aí. Muitas consultorias de como fazer. Tem alguma coisa que vocês aprenderam, assim, que... pode ser um atalho para quem queira fazer também um projeto parecido? Porque, bom, passando por dificuldades, às vezes quando a gente descobre a solução, a gente fica tipo, nossa, eu queria queria saber disso antes. Alguma dica que vocês podem dar para quem quer produzir uma série, quer emplacar uma websérie? Vocês iriam primeiro em contato com as marcas, ou vocês fariam uma pesquisa, ou vocês já... Qual seria a dica que vocês dariam para quem quer fazer um projeto parecido com Formula Dreams? Acho que Não, que na verdade a gente percebe agora que foi uma total loucura. Que a gente nossa estratégia era basicamente aprender, porque realmente a primeira vez era um susto. Eu chorei a primeira montagem. A gente fez tudo errado, tudo. E você percebe uma coisa muito, muito importante é essa construção humana. Porque quando você faz um filme, você realmente precisa de ter pessoas que estão na mesma aventura que você. E sendo um objetivo, vamos fazer... Eu lembro, a gente já tinha tentado 2 anos, 2016, 2017, Dilma, Temer, nesse momento não muito legal no Brasil, que as coisas estavam... a gente percebeu, a gente não vai conseguir nenhum
essas ideias de dinheiro público, esquece, não vai acontecer. Mas vamos fazer nosso sonho. 1º de janeiro a gente fez, vamos fazer esse, era realmente uma coisa de sintonia entre eu e Isabel. Complicado. Nesse momento, vamos fazer, porque senão nada vai acontecer. Ninguém vai falar, faz seu filme. Uma loucura. Tá aqui o dinheiro, faz seu filme. Então, não acontece desse jeito. Então, é uma coisa de... eu acho que é uma coisa que você só faz porque você não sabe a dor que você vai ter. Que depois a gente começou a gravar em 2018, estamos em 2024 agora. São 6 anos. Tive Covid, Então, foi um sacrifício tremendo, porque cada trabalho que a gente fez, vamos montar a equipe, vamos entender qual é a história. A gente tinha que já começar a montar para entender se funcionava. Esse personagem funciona, esse personagem já foi embora. Crianças não é simples. Na verdade, tem coisas que você pensa que você não deveria gravar ou que é muito complicado de gravar, são bichos e crianças. E realmente porque você tem no esporte, você tem os pais também. Então, e você tem a associação. Então, você tem muitos interesses. Na coisa do kart é uma... Mas eu acho que de maneira geral, a gente escolheu uma coisa especialmente complicada de filmar, com certeza. Grandiosa. Exatamente. E eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Se você começa a fazer... Eu acho que a maior parte das pessoas faz um curta. Faz uma coisa assim. Mas foi a lógica... Tal. Como é que você começa nessa área? É uma questão, tipo... a gente continua com a síndrome do estagiário sempre, eternamente, assim. Você nunca fez um filme, então você nunca vai fazer, sabe assim? Mas tem uma tipo, coisa... Você não vai, você nunca fez, então você não pode fazer. Mas se eu não fizer, eu também nunca vou fazer. Então fica naquela constante... Mas foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, porque a gente tinha... Fazendo o pitch, então, uma coisa era gravando e o outro era tentando vender. Eu tentando vender, era possível de ver a força do conteúdo, ou da ideia, porque eu sei que as pessoas estavam me olhando e era muito simples. Eu acho que o pitch de venda é crianças que querem ser piloto de Fórmula 1. Isso é a história. E isso é cativante. Então, eu já estava 2, 3 anos nos mercados, gastando dinheiro, indo para Cannes, fazendo pitch, em vários lugares. Já não muito dinheiro gastado para fazer um pitch, mas sem dinheiro. Então, vamos fazer. E fazendo, você começa a ter mais masteria. Você mais encontrou dos processos. E foi esse grande caminho que acho que é basicamente um PhD coletivo. Sim. De como se fazer um filme, uma série sobre crianças que estão crescendo num lugar super barulhento e durante o ano. Então, eu não sei como explicar isso para as pessoas, mas acho que quando você tem uma ideia forte, as pessoas, você sente. Eu queria Fala um pouco mais perto. que uma coisa que eu acho que eu diria é que antes de você começar o filme, você nunca pensa, mas na realidade você tem que pensar na sua audiência. Então, no seu nicho, porque hoje tudo é um nicho. Então, o Fórmula Dream sofreu muito com essa questão de nicho. Não é bem esporte. Não é bem infantil, né? Então, ninguém conseguia, todo mundo ficava assim, mas em que gênero você vai incluir o Fórmula Dreams, sabe? Então, isso já foi um entrave para você colocar ele numa... E aí, de repente, chegou a HBO na época, na época era a Warner, e eles compraram. Eu acho que é isso que acontece um belo dia.
alguma pessoa que tá lá sentada naquela cadeira resolve apostar no seu conteúdo. Porque é isso, você não tem como dizer isso é um sucesso, com certeza vai ser. As pessoas que estão lá commissioning, né, os caras que compram, as pessoas de aquisições de conteúdo, é um exercício de aposta um pouco, né? Ah, eu acredito nisso, ah, eu não acredito, ah, por que você acredita? Então eles discutem lá e eles resolveram que eles acreditavam É uma especialidade muito grande, que porque esse produto pudesse ter um interesse para a e audiência tal, deles. Então, para a audiência deles. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Então, vocês Então produziram parece um a série... milagre quando acontece. É, Você fala, Vocês produziram a série Aconteceu. toda, então, e aí vocês estavam fazendo pitch e tentando vender isso. tava pronta. Tava pronta, e aí a HBO A se gente achou que interessou. pronta, Entendi. a gente ia vender assim, né? Tá pronta, Sim. porque Mas- os grandes problemas eram, será que vocês fazem? Será que vocês conseguem Mas tinha- entregar e não sei o quê? A gente falou, bom, então vamos terminar essa série. Aí pronta também, mas qual é o mercado, qual é a audiência, qual é o nicho, qual é o não sei o quê. E eles apostaram e foi assim, a gente resolveu discutir o contrato com eles, não concordar com uma cláusula com outra, e isso foi a nossa quase perdição, porque nesse momento eles foram comprados pela Discovery Aham. na época. Fizeram uma fusão com a Discovery, a WDB. E aí isso parou o processo durante Então, um ano. uma coisa, acho que a produção do filme, ela é uma parte. Depois você tem uma coisa que realmente ajudou para nós, era de ter uma missão. Durante o Covid, a gente tinha... Eu já sabia que tinha um interesse. Você sabe, quando você coloca no mundo o seu neném, que você está esperando o seu neném, você tá já sentindo uma vibração que as pessoas querem ver. Então, já tinha uma sensação, estamos fazendo uma coisa certa. Uma coisa muito importante é de pensar que qualquer coisa que você cria nesse mundo, ele vai ter... você está competindo com os melhores agora no mundo digital. Porque você não... Está todas as telas, você tem essas plataformas, então... o foco era a qualidade, sobretudo a qualidade narrativa, a qualidade da imagem, do som, uma coisa e de contar uma história que a gente poderia vender em qualquer lugar do mundo, pensando que essas crianças brasileiras, elas são crianças do mundo, elas não são só daqui. Eu acredito muito que é uma história de crescer, do aprender a competir, aprender a ir atrás do sonho, do seu próprio sonho. Uma coisa que você, nesse momento quando você tem 8, 9, 12, você está imaginando esse mundo. Então, estamos acompanhando essas crianças, sonhando e testando os sonhos deles, apanhando ou ganhando. Então, é uma coisa muito para gravar, é uma coisa de ver esse sonho, é uma coisa que, na minha opinião, eu não vi isso antes. E uma coisa, quando chegou o Covid, eu lembro, quando chegou o Covid, eu estava muito feliz que estamos fazendo esse filme, que é ver crianças crescer na montagem, está sempre revivendo. E tinha a equipe que estava... Também tem uma coisa engraçada, que não foi editado, que a gente tinha que tirar. Eu estava tão feliz que eu não fiz a gente não fez uma série sobre assassinato. Porque era nossas outras Imagina séries, no era Covid. incrível. E depois tinha essa parte do som. A gente refez tudo o som para colocar uma dublagem. Porque eu tinha um momento que eu não acreditei mais que a gente iria vender aqui no Brasil, porque não tem mercado aqui no Brasil. Então a ideia era, vamos fazer uma versão tão legal que as crianças vão falar americano perfeito, os americanos não vão perceber. Então a gente gastou um tempo muito louco para fazer uma versão dublada, quase perfeita. Que na verdade é uma coisa que ajuda. Sim. Mas e agora estamos descobrindo. Então você faz a produção, depois você faz a pós-produção, depois você faz toda a trilha musical, depois você descobre qual é realmente a realidade do mercado. E depois uma coisa você coloca no mundo e você percebe que você já gastou todo esse dinheiro e você tem um lançamento
Que o lançamento tem um outro tipo de realidade, onde você precisa, no mundo super competitivo da atenção, como você faz para entrar nesse mundo que está todas as marcas. Se você faz um projeto de criança, está todo mundo já competindo, fazendo um barulho. Estamos num mundo super barulhento. E como você faz para que as pessoas saibam que você fez uma série? Porque ela não é uma série original. Então, você está com... Não é um original, né? Não original, então... Porque nos originals eles colocam bastante investimento em lançamento. Sim. Eu escutando a história de vocês, eu consigo enxergar um caminho que, para mim, é muito difícil dessas produções de editais e essas produções independentes, assim. Eu tento jogar sempre no mais seguro, assim. Me colocando um pouco na posição de você. Claro que agora é fácil falar, né? Depois que a gente escuta a história dos outros e dos perrengues que vocês passaram, é fácil olhar e falar, por que vocês não foram por aqui, né? Por que vocês não foram por ali? Mas eu acho que a minha visão de produções independentes, sempre que eu converso com quem produz um filme e tudo mais, cara, essa história é repetida de dificuldades para emplacar, né? Para poder fazer a produção que você acabou de gravar e gastou uma grana, às vezes, antes mesmo de vender isso, dar certo e realmente essa grana voltar e tal para você. Então, não sei se com as marcas, porque a gente aqui na Monk, a gente já tem contato com muitas marcas. Então, pra gente, eu vejo um caminho mais claro de chegar numa marca, por exemplo, um Nescau da vida, e oferecer uma... Vocês sempre falam? Tá. Eu tenho um contato no Nescau. Então, chegar nas marcas e tentar inspirar mais as marcas com a ideia do que talvez um edital, uma produção. Funcionaria. Vocês acham que é um caminho que funcionaria melhor? Porque o dinheiro já tá ali, né? A gente sempre achou que as marcas... por mais que não seja mas um a gente trabalho... não tem Esses contatos... Porque Não, você a falou, é a gente não panela, tem, né? não, e a gente... Não é nem a panela. Eu acho que essa parte aí é um mundo à parte. Assim, como você vai... Se você fizer isso legal para os produtores, trazer as marcas para esse mercado, nossa... Tem pouquíssimos produtores que conseguem trazer uma marca. É outro negócio, tem essa coisa de todo um outro, trabalhar as coisas que as agências fazem, mas eu acho que realmente é uma coisa que, óbvio, a gente tinha falado antes, que tem muitas marcas, por exemplo, no karting ou no esporte. E, na verdade, é tantas marcas que as marcas talvez não percebem que é um lugar que pode ser super interessante. Mas é um outro negócio. Acho que é uma coisa de contar uma história, tentar fazer um documentário. E com as marcas tem todo um papo que a gente não domina. Vocês que são marqueteiros dominam. Mas não fala isso, porque estamos sendo gravados. Não, mas é um mas negócio. a gente domina. Não, a gente precisa de uma assessoria. Porque a marca quer saber conversando, essas coisas. Sim. Eu não sei como é que eu vendo pra eles, olha, isso vai ser bom pra você, entendeu? Fora que, Sim. é bacana, a série é bonita, legal, as crianças e tal estão crescendo. É agências, isso Estão indo pra fora do país, então isso lá. Eu posso contar o que eu acho de interessante, mas eu não consigo falar pra ele, você vai ganhar dinheiro, como que você vai ganhar dinheiro com a minha... Até porque nem os números a gente tem acesso nos streamings. Sim, Não, muito legal saber como é um pouco das dificuldades, porque a gente não precisa fazer papo só sobre deu tudo super certo, aqui estão dicas infalíveis sobre, né, sobre como criar sua produção independente. Eu acho que o papo aqui é para ser assim, é para ser histórias reais, dificuldades reais e para colocar as verdades na mesa mesmo, porque é difícil realmente entrar em contato com as marcas. É difícil realmente pensar antes de produzir o filme, qual a estratégia e tudo mais. E eu sei, porque eu também já editei vídeo, já fiz montagem e tudo mais. Eu sei que às vezes a história ela acaba sendo moldada depois, com o material que você tem na mão. É uma sacada que você teve ali na montagem, é uma sacada que você teve num bastidor ali, que você... Opa, vamos mudar esse plano então. É muito mais legal quando você já tem um plano no começo, consegue seguir ele e você tem o resultado esperado no final. Mas tá aberto, como a gente falou um pouco das skills ali, tá aberto a entender que o seu filme sobre Fórmula 1 daqui a pouco vai ser um filme sobre crescimento e sobre desafios das crianças no mundo esportivo,
sabe? Às vezes a Fórmula 1 acaba ficando de lado e você... né? Não é a coisa principal, na verdade, Exato. realmente uma Não, a construção. gente nem é super Mas entendido de Não, e na série, automobilismo. eu assisti, né? Eu comentei com vocês, assisti ali, não terminei ainda, devo terminar nos próximos dias, com certeza. Mas na série fica claro que o esporte ele tá ali, mas o que é dado mais foco mesmo é a evolução ali das crianças e outra, muito a maturidade delas, né? Porque são crianças, e eu acho que isso foi um trabalho de casting que vocês fizeram muito bem, de escolher as crianças que tinham ali uma certa facilidade de contar as coisas, né? Seja em alguns momentos ali que elas narravam, outros momentos onde elas realmente davam ali as entrevistas, não se intimidavam com as câmeras e eram elas mesmas ali ficando bravas, ficando felizes. Então, isso ficou muito claro na série, assim, o propósito da série em si, que é mostrar as histórias das crianças, mas imagino que essas dificuldades do negócio, da série em si, é o que... tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente agora, mas é tipo assim... o conceito é o seguinte, você é criativo, mas o criativo sozinho, basicamente, tipo, você é feliz no seu trabalho, até que ele se torna um trabalho, sabe? Porque, tipo, pô, a gente gosta do que a gente faz, de contar histórias e tudo mais, só que a gente quer viver disso. E a partir do momento que a gente tem que viver disso, começa a aparecer as dificuldades no meio do caminho. É uma câmera que eu não tenho, que eu vou ter que alugar lá na Amazônia, são coisas que, sabe? Nossa, eu só queria fazer uma série, só queria fazer um filme bonito, e tem tanta coisa que eu preciso resolver para fazer essa coisa né, andar. E isso às vezes vai nos motivando a gente, mas acho que um bom recado para quem tá em casa e vendo a gente eu acho que uma coisa é incrível qual? Um bom recado depois dessas dificuldades todas é qual? é que tudo, acho que agora com tecnologia você pode contar histórias incríveis, porque olha, esse celular qualquer celular é um instrumento incrível, está miniaturizado e tá tudo para contar. Acho que qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil ou do mundo pode contar. É só olhar um pouco quais são os documentários que você gosta, o que você quer, o que você acha incrível. Como se chama essa palavra? A coisa que fascina. Tem que ter um fascínio. Você tem que ter um fascínio para suas coisas. E você vai conseguir contar, achar um personagem, talvez é sua mãe, talvez é seu pai, talvez é seu irmão. E você já pode começar com uma câmera. Então, eu acho que todo mundo pode gravar. Todo mundo pode contar uma Mas história. isso é um problema para nossa profissão, porque hoje, de fato, né, o conteúdo... como é que chama aquele conteúdo gerado por você mesmo? User-generated content. User-generated, o que você precisa mais, né? Se todo mundo gera o seu próprio conteúdo. Mas eu acho que, assim, o que nunca, por mais que mude tudo no planeta, eu acho que o que nunca vai acabar é o storytelling, a necessidade do storytelling, né? A gente vive de histórias desde todos os tempos imemoriais. Se você tiver uma boa história bem conduzida, eu acho que, E nunca foi tantas histórias. E como achar uma boa história? Onde vocês acharam as boas histórias que vocês criaram? Eu acho que tem que ser curioso. Na verdade, abrir os olhos, porque eu acho que uma coisa... Eu estava pensando isso. Eu estava numa feira de São Paulo, recentemente, e eu estava vendo pessoas na periferia com muito raiva, como é complicado fazer filmes. E tá todo mundo com a complexidade, essa complicação. É complicado tá todo mundo com celulares, tá todo mundo com YouTube, o Instagram, etc. Agora não tem mais essa barreira. E mesmo alguém que tem uma produção que quer fazer uma coisa, ele também tem esse problema. Quem vai ver o seu filme? Então você tem que pensar, e tem que ser uma coisa que vai ter uma audiência, que vai ter e isso você vai conseguir testar no mercado. Então a gente gravou 8 anos, fazendo um projeto de 8 anos, e agora está lançando. Vamos fazer uma segunda temporada.
traz as marcas, por favor. E tem outros projetos, mas mas é um caminho que não para de se mudar, porque o mundo está se transformando, a tecnologia, as plataformas, o jeito que as pessoas estão se comunicando. Talvez a série de antigamente, o filme, talvez é uma coisa antiquada. Eu acho que tentando traduzir aqui e ser, assim, talvez mais direto, assim, no meu insight que eu tive escutando vocês falar. Talvez o produtor de filmes ou de uma série hoje, ele tem que ser menos... tem que ser mais estrategista, na real, né? Acho que tem que ser uma pessoa que faça... Não falando que um outro não seja, né? Mas entendendo que... Porque eu também tenho essa vontade de produzir uma websérie e tal, então é legal estar em contato. Mas eu acho, ouvindo vocês falar, eu acho que tem que ser muito mais estrategista do que, de fato, um apaixonado pela história, talvez. Porque a história, por si só, às vezes, ela precisa, de novo, precisa ter qual que é o público, onde você vai divulgar, como que vai ser essa logística, quantos meses de produção, quantos meses de pós-produção. Você já tem que ter meio que quase que esse plano todo montado antes de pensar numa história. Ou melhor, a história tá ali de ponto inicial, para depois você bolar todo um plano em volta. E a partir daí, sim, você validar se aquela história realmente vale a pena contar ou não. Porque você comentou mais cedo sobre no Chile, no Uruguai, não sei aonde que você ia gravar. Pô, a logística já foi um fator que, por mais que a história fosse boa, riscou da lista, certo? Então, acho que olhar para Para produções... você. Para você. Para você, mas para o cara lá, imagina alguém que está lá na Amazônia, que está no Tocantins, na Amazônia, ou que está em qualquer lugar. Você tem qualquer pessoa, você tem pessoas indígenas que fazem filmes agora. Sim. Então você tem a visão que nós temos do mundo. Nós temos tudo para descobrir. Essa tecnologia está ficando mais perto, mais pequena, mais usável. Então a gente vai ainda tem coisas incríveis para descobrir. E as barreiras estão diminuindo, é Está isso? diminuindo, mas só que tem muito, E agora ainda muito tem mais. Starlink. Tem Starlink. As aldeias agora tem Starlink, tá todo mundo conectado. E acho que é um desafio para quem quer viver disso de um jeito profissional, porque não, eu acho que você está vendo a demanda. Antigamente você precisava de uma equipe de câmera para entrar no escritório. Agora você não precisa mais. Agora você, daqui a pouco, já música. A inteligência artificial faz música. Sim, agora. Perfeito. Você tem Filme. você tem roteiros, então tem os textos. Então nós estamos num momento que todas as coisas mais legais que você poderia imaginar, as máquinas vão fazer. Então, mas a coisa que não vai mudar, na verdade, são as histórias reais. Perfeito. Das pessoas que vivem. Eu estava pensando gravar um músico, gravar alguém que existe. Sim. A realidade, o mundo documentário tem ainda tudo para se contar. Mas acho que a gente consegue gravar isso de um jeito narrativo que é cativante para uma audiência grande ver, porque estamos... acho que um pouco é o desafio, fazer uma coisa que as pessoas realmente querem ver. Ser estrategista, nesse caso, ajuda. E que bom que você falou, tem essas tecnologias ajudando a destravar. E, às vezes, uma história boa que está lá, nessa logística toda, pode parecer complicada, mas se você começa a olhar as ferramentas, assim, de entender que todo mundo hoje tem uma câmera na mão e tudo mais... E adaptar ali um pouco também dessa história à realidade daquela história. Adaptar a sua produção à realidade daquela história. Então, bom, se aqui em São Paulo eu não vou ter uma equipe para conseguir gravar, vamos então, quem sabe, adaptar essa forma de mostrar essa história para isso ir para a rua de fato. Então, deixa a pessoa gravar com o celular, dá um direcionamento, manda às vezes um microfone para a pessoa, enfim, facilita porque... De novo, estamos num mundo muito conectado e é legal pensar disso, porque a gente coloca muita barreira, às vezes, nas produções e esquece de pensar que, às vezes, o obstáculo é o caminho, né? Para que você chegue
produz alguma coisa, né? A primeira coisa que aconteceu, eu estava... O primeiro dia de gravação, eu tinha 15 pessoas no set, eu não sabia nada do que eu estava fazendo. E eu estava totalmente fora de controle. As pessoas estavam gravando, entrevistando, tudo assim. E, de repente, a corrida tinha o Fifo, o pai do Heitor, corre na minha direção, no cartódromo, ele corre na minha frente. Eu tô sem equipe em volta de mim. Eu tinha meu celular, então eu corro atrás dele com o celular, correndo. E é uma coisa mais dinâmica, incrível. Isso é a linguagem que eu quero. Eu não preciso... Tá sempre acompanhado da equipe. Pensando nisso, acho que a coisa que realmente precisa, acho que é que para conseguir é como ir nos Jogos Olímpicos. A história de crianças que querem ser piloto de Fórmula 1. Mas eu sou uma criança que quer fazer esse filme. Somos crianças. Tinha esse objetivo. Então, dentro da narrativa, era a mesma para nós. A gente vai fazer essa série. A gente não sabia que seria tão dolorida em todos os jeitos. Então, realmente precisamos fé. Fé era uma coisa muito importante. A gente estamos fazendo uma coisa boa, é obviamente boa. A gente estava gravando, a equipe sabia que estava boa. Paciência e perseverança. São as três coisas. Bom dia, talvez dinheiro, mas a gente conseguir com essas três coisas. Eu acho que foi o principal, que são objetivos. Fazer um filme, vamos fazer esse filme, vamos fazer esse filme. É uma visão. Tem lugares onde você tem investidores. Nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, eles têm gente que investe no filme, né? Quase que olheiros de boas histórias ali, assim. Não, isso é... E de histórias ruins também, porque eles fazem filme ruim pra caramba. Lá, mas em escala. E conseguem... Então, alguns estão bons aqui, estão vendo. Mas acho que isso é uma coisa indiferente, é que aqui, no Brasil, se tinha um mercado mesmo, teria investidores. Uhum. E a coisa que está faltando aqui é um mercado que funciona. E acho que por isso que os grandes pessoas que fazem filme aqui vão nos Estados Unidos buscar o financiamento. Acho que porque fazer um edital, na verdade, é muito complicado. Eu nunca quis me arriscar num edital porque eu tenho essa visão de que é uma burocracia, assim, sabe? E para mim, quando é uma burocracia, quando eu sou muito podado, quando é muita burocracia, assim, e tal, parece que eu já... então vou continuar fazendo a publicidade aqui, que já é um escopo. Às vezes eu tenho mais liberdade com uma marca que me contrata e já tem um escopo definido do que se eu for fazer um edital que, teoricamente, o filme é meu, né? Uhum. Parece que eu tenho mais liberdade, às vezes, quando eu fecho com uma marca do que quando eu vou abrir para um edital desse. Então, mas eu vou dar uma olhada, porque bom, eu tenho essa vontade, e o Renan, que está aqui também, a gente sempre troca ideia sobre isso, de a gente fazer alguma coisa nossa. A Monkin não é o core business da Monkin, participar de editais e coisas do tipo, mas a gente tem uma equipe boa, contatos bons agora com vocês também, que vão poder nos ajudar a botar essas histórias para a Rússia, a gente realmente entrar nesse mundo. Mas é muito legal saber das dificuldades, porque a gente vem receber vocês aqui, às vezes imaginando histórias só de sucesso, né? Não, fizemos isso, deu super certo, isso, aquilo, como eu comentei. É legal a gente saber de tudo que deu errado também. Porque... Mas deu sucesso. Não, deu. Claro, mas a série... a gente esquece. A gente acaba falando dos problemas porque é o que marca, às vezes, as coisas, né? Tanto pra você finalmente tal, que na hora que acontece aquele seu sonho, mas vou te falar... da sua série, mas agora tá lá, né? E acho que a coisa... Deus, e agora vai tudo mudar. E a coisa que era muito legal, que acho que é uma coisa que tem que ser colocado na legislação, a gente precisa, como independente, entender o que é o público. Porque... A gente precisa. Eu acho que isso é uma necessidade urgente. E não é só aqui, é no mundo todo. Não pode a Netflix, a HBO...
não darem um dado. A gente não tem acesso a dado nenhum da audiência. Isso aí é quase um absurdo, né? É muito, assim, mas é muito louco. assim. Mas quando eu vou no cartódromo, é uma coisa Então que vale é mais a pena. maravilhoso, as crianças tudo conhecem. As crianças, Sim. eles conhecem tudo. Eles são fãs, eles querem, eles se jogam na frente da câmera, porque eles sabem que é o Formula Dreams, que foi feito com carinho. Sim. Então, eu sei que tem uma audiência que gosta do projeto, Sim. mas em cima disso, sem ter uma máquina que consegue uma... Um relatório. Não. Eu acho que é um trabalho muito grande para entender a audiência. Isso é a especialidade dos canais mesmo. Sim. Eles são os curadores dos próprios da própria audiência. Eles têm uma coisa... O único jeito de você saber a audiência de verdade é no pelo- YouTube. Acho que no YouTube você consegue. Não, no YouTube e no com box certeza. office, né? Num filme que vai... que É. tem bilheteria. Você Uhum. consegue saber. Uhum. Agora, de resto, você não... Eu, assim, olhando pra isso, eu até diria que se for um dia lançar uma série, eu já vou começar no YouTube, sabe? Tipo, joga lá no YouTube, porque no YouTube tem todos os dados. Inclusive, a gente tem aqui É o uma nosso... estratégia. Tem muita gente que faz o nosso isso. canal Todo controle aqui. ali. E a gente tem olhado muito para os dados que o YouTube fornece para conseguir convidados que a galera, pelos temas, né, querem assistir e coisas do tipo. Porque, realmente, hoje, no mundo como a gente tá, de muita informação e dados, e decisões tomadas via dados, é meio louco você pensar que você botou dinheiro, tempo, time, sonhos, né? Porque, querendo ou não, você mexe ali com as crianças também, que, né, elas estão ali numa fase de vida, e daqui a pouco chega alguém e fala: não, vamos fazer uma série sobre a história de vocês. Todo mundo se empolga, as famílias, vocês envolvem muita gente. Aí, quando você solta isso, você não tem um dado ali de o que é a plataforma, imagino que as famílias perguntem, né? E aí, a galera tá assistindo e tal. Pois E é. vocês não têm esses dados. Isso pra gente. Muito difícil. Mas Até pra próxima temporada já saber também o que melhorar, quais foram os episódios que, por exemplo, funcionaram melhor, né? Qual foi a vibe desse episódio pra, opa, aqui teve mais discussão, aqui teve mais... Tem a série de Fórmula 1 da Netflix, Sim. e deu pra ver que, deu pra ver que, claramente, assim, a galera gosta de ver ali o pau pegando, né? O quebra-pau, assim, e tem muito disso. Você sabe que ele, muita gente compara, vamos dizer assim, o Drive to Survive com Fórmula Dreams, porque também é os bastidores, Exato. né? Mas é das crianças. E a gente filmou no mesmo ano, só que eles tinham dinheiro, tal, e não sei o que. Eles saíram já no ano seguinte. E era original, né? Também tem isso. Era original. Então você tem uma grana de marketing ali pesada pra eles mesmos, né? Uhum. Então muda um pouco isso. Sim, Mas, turma, é isso. a gente tem... Pô, deu pra ver que a gente poderia ficar muito tempo aqui trocando ideia. É um prazer receber Desculpa, a gente vocês falou aqui. bastante. Não, eu diria que vale a gente voltar para essa mesa aqui, ter um segundo papo, A gente com podemos novas falar, experiências. sim, quando a gente estamos lançando, ou antes da segunda temporada, que a gente estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando bastante projetos que tem a ver com esporte, acho que esporte e tem muitas coisas para se falar. Acho que tem o Brasil, que acho que é o nosso palco para o Sim. mundo. Sim. E agora, Olimpíadas rolando, né? A gente tem aí os nossos atletas todos no holofote, em evidência. Então, que cada vez mais a gente conte essas boas histórias do esporte. Deu para ver nas Olimpíadas como o Brasil, de fato, é um país que... em quase tudo, na verdade, né? Perdão, você não é do Brasil, mas viveu muito no Brasil. Acho que você... Tem 3 filhos. Exato. Se inspirou pela cultura da gente, porque aqui no Brasil, a gente tem menos recursos, acaba sendo tudo um pouco mais difícil, e ainda assim a gente consegue subir no pódio, né? Não só falando Sim. de Olimpíadas. Então, Você dá muito sabe que- orgulho de contar essas histórias, e vocês são um belo exemplo de, como você falou, perseverança, consistência, fé. Não, é sorte, porque A gente- eu encontrei Isabel. Esses programas de bastidor de esportes que estão rolando agora são um sucesso muito grande. A gente fez production services para uma produção, que eu não posso dizer qual é, porque ainda estão dentro do NDA, mas é uma atleta brasileira que joga nos Estados Unidos, e eles estão fazendo uma dessas séries
Animal. É um outro esporte e tal, Uhum. mas é um negócio que as pessoas querem. Sim, saber, é né? isso De onde porque saiu inspira. essa pessoa? Ela é a melhor jogadora de X do... sabe? Uhum. E ela veio daqui, ela brilha lá, e eles fazem essas séries, e às vezes acontece de ter um brasileiro no meio. Sim. Acho que o Brasil tem tudo para ganhar. É um país onde as pessoas são extremamente. As pessoas se consideram aqui como o segundo mundo, mas eu acho que o Brasil é o primeiro mundo do ponto de vista simpatia, do ponto de vista do amor, da poesia. Acho que o Brasil tem um país maravilhoso. E eu não entendo para as pessoas que querem. Eu estou aqui faz 20 anos, mas as pessoas querem viajar, é interessante viajar, mas o Brasil é um lugar maravilhoso. Acho que os brasileiros sabem que é. E é muito. Eu estou com muita vergonha pensando nos brasileiros que vão lá fora para outros países, pensando que é o primeiro mundo, e descobrir que talvez é mais legal aqui. Uhum. Não sei, mas Sim. eu caí muito, muito bem. Não sabia que o Brasil é um país super acolhedor, que não é normal. Não é, você não tem, se você vai para a Europa, não é assim. Você não é acolhido. Não é acolhedor. Não, é porque é um Não, outro e não é momento. mesmo, assim, se for comparar com o Brasil, não é nada, né? Uhum. Realmente é muito difícil de fazer conteúdo lá fora. Eu também sinto essa não abertura. Eu fui pra fora gravar ano passado e você comentou que eu sou simpático, né? Acho que lá fora a galera não entende muito a minha simpatia. Eu tento também, mas em outra língua é difícil, né? E eu custei ali, eu fiquei uns 3, 4 dias com a empresa que a gente precisava gravar lá. E eu entendi que eu precisava virar amigo deles antes de qualquer coisa, para as histórias começarem a sair, e depois saiu. Então foi um sucesso, foi tranquilo. Mas essa barreira de quebrar para lá fora, aqui no Brasil você não precisa, né? Você olha a pessoa do outro lado da rua, ela tá meio fechada ali, aí você fala, ô, a pessoa já abre um sorriso, já vem, já conversa, já troca a ideia dela. Então, realmente, a gente tá no Brasil, bom lugar, com boas histórias, a galera quer contar as histórias e precisa mesmo, porque tem tanta dificuldade, tanta coisa ruim também no Brasil que a gente precisa melhorar. Essas histórias ajudam a gente a sempre enxergar o copo mais cheio, né? E ver histórias como o Fórmula Dreams, essas outras que vocês estão produzindo também. E tem, acho que eu estou pensando na periferia. Acho que essa Perfeito. coisa esse Brasil que que não está se sente dentro, mas tem todas as histórias para contar, e esse é para mim o Brasil muito especial. Eu acho que vamos chegar no momento que o mundo vai conhecer o Brasil do mesmo jeito que a gente conhece os Estados Unidos. Os chineses vão conhecer Recife, Rio, a diferença entre Fortaleza e vocês estão de Florianópolis e Curitiba. Sim. Eu acho que essas grandes diferenças. É um continente aqui. São com histórias. Eu estava pensando, mesmo os indígenas, as pessoas nas aldeias são super acolhedoras. Sim. E estamos nas terras deles, muitas vezes, sabe? Acho que está pensando, uma pessoa me falou, seria legal a gente aprender, que vocês aprendem nossa língua. E estamos aqui, eu acho que eu penso que esses povos que estão aqui, eles têm histórias incríveis. Super. Que estão aqui, tem tudo tudo uma complexidade aqui no Brasil. Tem Não, que eu ainda preciso descobrir, que eu sei não muita coisa. E bora contar essas histórias, né? Acho que o nosso papel nesse mercado é botar essas histórias na rua, identificar essas boas histórias, mas agora... E eu aprendi muito com vocês aqui de ser talvez um pouco estrategista, se apaixonar pela história. Não, usa nossa estratégia. Usa uma coisa... Isso. A gente é um pouco bandeirante, sabe? O cara que vai Não, lá... Não fazer, mas- mas Coisa pra- rolou, não sei como. E é isso que eu ia falar. Então, assim,
muitos perrengues, histórias de insucesso em algumas decisões ali, mas no fim o resultado tá lá. E nem todo mundo. E por isso que é legal, né? De novo. Ver lá é um sucesso, né? Quem vê close e não vê corre. Vocês já ouviram esse termo? Você já ouviu esse termo? Quem vê close e não vê corre. Que é Ai, quando gostei dessa. você vê lá o resultado da série, a série tá pronta, tá na HBO, você fala, nossa, que deve ter sido muito Sucesso. tranquilo, né? Produzir tudo isso. E a dificuldade do set, a dificuldade da logística e tudo mais, acho que ficou bem evidenciada aqui, né, nessas histórias que vocês contaram. Acho que é sobre isso esse episódio, muito. É sobre a realidade de produções. Quem nunca teve que grudar um filtro com uma fita gaffer, né? Quem nunca teve que dar um jeito num tripé para produzir, fazer uma cena. Então, são essas dificuldades escondidas nas produções que envolvem muita gente ou envolvem poucas pessoas, como a gente comentou no início, mas tem dificuldade. Toda produção tem dificuldade, tem barreira para ser quebrada. E que bom que dá para ver que vocês contam agora todos esses perrengues achando graça e achando legal, e porque é um aprendizado que fica para as próximas. Então, parabéns pela jornada, querendo ou não, sabe? Porque o resultado tá lá. Uma coisa que você falou, o que é um produtor, e eu acho que é um perfil muito específico. Eu não me considero uma produtora, eu me considero mais uma produtora executiva. Mas o produtor, aquele cara que tá lá no set, resolvendo tudo que dá errado, não se desesperando porque a locação caiu na véspera do dia que iam filmar. Não, conseguindo achar uma solução, eu acho que esse cara é um perfil muito... Pra mim, todo mundo no set tem que ser esse cara. Pra mim, todo mundo no set tem que resolver o problema. Eu entendo dessa forma. As produções que eu rodo não é uma pessoa vai resolver. Não. Tu sabe o problema, tu viu acontecer, qual que é a tua solução? Vai resolver. No set não tem margem pra... a hierarquia ela é importante pra tomada de decisão muito, muito assim, vamos gravar agora aqui ou vamos gravar ali, né? Acho que aí tem uma hierarquia, mas às vezes, aconteceu um problema ali, cara, tu sabe resolver, já resolve, sabe? Não espera tal pessoa resolver. Acho que no set essa praticidade falta, às vezes, quando eu olho, assim, pra grandes produções, gente de braço cruzado, muitas vezes, conheço gente que é modelo, conheço gente que é atriz e tudo mais, e às vezes o feedback que eles me dão é tipo assim, cara, eu passei o dia inteiro lá, 35 pessoas no set, 10 de braço cruzado, realmente tinham 2 ali suando e fazendo tudo acontecer. Então, até que ponto, né? Essas grandes produções precisam de toda essa galera e não poucas pessoas, mas pessoas mais como nós que resolvemos o que tiver que resolver ali. Eu acho que deu para entender bem que vocês são resolvedores de problemas. Às vezes não diretamente. Não resolvedor, mas acho que é isso, Nick, você mesmo fala. Sim, mas eu acho que uma coisa que eu tenho que agradecer é as pessoas que eu encontrei no caminho. Com certeza. Porque é uma coisa mágica. Primeiro dia que eu estava suando, tinha contratado toda a equipe, e a gente ligou, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que eu estou fazendo. E a gente ligou o Fábio Ludwig, que é maravilhoso. Chegou, ele estava roteirista maravilhoso. Chegou e foi uma uma pessoa maravilhosa atrás da outra. Que começaram a se agregar em todos os momentos. Isso, eu acho que foi quase um momento... um caminho. Acredita naquilo que você está fazendo. Que isso é demais, né? Quando a pessoa fala, adorei, essa série é genial, eu adoro essa ideia. Tem gente que chega e fala, e entrar com o coração daquilo que você está fazendo e quer participar. Isso, e mesmo da produtora, tem gente que fala, vi seu site, adorei, quero trabalhar com vocês. Isso é tudo. Sim. Isso é tudo, né? Isso é vida. Né? E as pessoas colocando o coração. Gente, acho que foi... um monte de gente esperando. Parou. A gente tem que sair. Mas acho que foi que era, na verdade, foi um caminho. A gente estamos ainda pobres, estamos ainda na coisa, mas acho que de conseguir chegar até esse momento, de ter uma coisa que funcionou, de ter agregar é que as pessoas colocaram cada um o coração deles. Sim. Em cada pedaço, os câmeras, o cara do som, a pós-produção, o cara, o Japa, que está em Curitiba, que fez um trabalho incrível na pós com o Vadeco. Eu posso pensar a correção de cor, as montagens. É uma galera incrível. É uma galera boa quando se junta, rende muito.
Por isso É que aquela você... coisa, né? Termina o filme e você fica lá 15 minutos só vendo passar nominho. E merece destaque mesmo, porque é difícil. Meu grande destaque é a Isabel. Porque ela tinha... Aí, ó. Não, mas é verdade, ela tinha que aguentar as minhas crianças, porque a gente gastou todo o dinheiro para ir para as férias nesse filme. Então eu preciso agradecer a Isabel e a Stella, o Leonardo e o Tom, que não foram para as férias, que se queixam até agora, que ainda não viram a série porque eles têm muito ódio dela. Mas eu acho que realmente você tem que achar um parceiro que vai fazer... Não sei se deveria ser tão complicado fazer uma série. Talvez tem que se pensar, vale a pena fazer uma coisa tão complicada? Mas que vale, no fim vamos Sim, ver. sim. Não, muito sucesso para vocês. Eu vou terminar a série e aí eu conto para vocês como foi o meu feedback ali, a minha experiência. Mas tem sido muito boa. Pessoal de casa, assista a Fórmula Dreams, está disponível no Max, né, antiga HBO. É bem legal. Acho que olhar para a série agora, entendendo como foi a jornada de construção dela, é outro valor que eu também vejo. Espero que o pessoal de casa também pare aqui, já vá lá, salve a série nos seus favoritos. E se assistir, volta aqui, comenta que assistiu, pra gente ter algum dado, né? Sim, Pra gente ter algum dado disso. Então vem aqui, comenta. Pessoal, obrigado mesmo pelo papo. Muito obrigado. Valeu demais ter Obrigada a topado o vocês. convite. E bom que agora a gente conheceu mais gente boa no nosso círculo e vamos fazer conexões, vamos rodar mais boas histórias por aí. Obrigado mesmo. Legal. Valeu, Obrigado, valeu. Renan. Valeu, galera de Obrigado, casa. Felipe. E até a Obrigado, próxima. Isabel. Esse foi mais um de Galho em Galho, direto aqui do canal da Monkin. Até mais. Tchau, tchau.